Buenas, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Isso vai ser um podcast diferente porque eu tô gravando ele enquanto eu caminho. Porque quando você caminha, acho que ninguém consegue te ouvir direito. Então fica mais fácil gravar. Ainda mais porque quando eu caminho, não tem ninguém que caminhe junto comigo. Então isso ajuda a eu poder gravar podcast mais sossegado. O único problema é que vai ter barulho de carro, barulho de carro. A única coisa que os barulhos mesmo é carro. Mas é até bom, porque daí a minha voz abafa e as pessoas não conseguem ouvir muito bem o que é que eu tô falando. Mas como eu caminho em alguns lugares afastados, é difícil de qualquer forma as pessoas me ouvirem. Por que eu tenho tanta cisma também? Foda-se se alguém ouvir. Mas eu não gosto, porque se eu gostasse, se eu quisesse ser ouvido por todo mundo, para começo de conversa eu iria divulgar isso daqui no meu círculo social, coisa que eu não faço. Então eu não quero ser ouvido por todo mundo. Aliás, antes eu tava me sentindo mal porque o meu podcast não tá crescendo, por ele estar sempre curto não, ele tá sempre com um baixo alcance. Mas agora eu tô até gostando, porque é muita responsabilidade ser ouvido por muitas pessoas. É muito chato. Então, eu acho que até prefiro que ele fique assim, em modo stand-by. Eu acho que pra sempre, porque assim o podcast ficando pequeno fica mais simples pra mim poder falar com mais liberdade aqui, enquanto se for para tentar criar algo de maior alcance, que seja, vai ter que ser inevitavelmente algo mais mainstream. As coisas que eu falo aqui provavelmente não são coisas digeríveis para um grande público. Não, eu não falo nem isso em questão de ser um grande conteúdo, as pessoas não entenderiam. É mais aquela questão feita nas coxas mesmo. Esse podcast que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo ao ar livre, cheio de barulho de carro, sem acústica nenhuma, e foda-se, eu vou postar assim mesmo. A não ser que fique muito ruim, a ponto de não dar nem pra ouvir a minha voz. Mas eu acho que não, acho que vai dar pra ouvir sim. Vai ter barulho de carro, mas foda-se. Tá vendo? Foda-se. Negócio feito nas coxas. Não tem como querer que isso aqui cresça. Se bem que eu ouviria, eu acho. Eu já ouvi uma vez um cara que fazia podcast nesse estilo, assim, mais isoladão, caminhando, e os caralhos. Mas ele fazia num lugar mais isolado. Ele fazia, não tinha carro passando ao redor, mas eu tô gostando de gravar assim. Eu acho que eu vou começar a fazer trilhas sozinho, porque eu nunca tive motivação de fazer, porque na minha cabeça é coisa de maconheiro, o que não justifica, porque eu não tenho nada contra quem fuma maconha. Eu só não fumo porque eu tenho preguiça de comprar e porque eu moro com a minha mãe. Senão provavelmente eu ia ser um maconheiro, caralho. Mas, sei lá, preguiça. Porque eu não devia ter, porque eu caminho todo dia, então não devia ser uma coisa difícil pra mim fazer uma trilha. Mas é. Então, dito isso, eu vou ver, pesquisar algumas trilhas, aproveitar que eu moro no interior, aproveitar a única coisa boa que tem em morar na porra do interior, achar uma trilha, fazer essa merda. Enquanto eu faço essa merda, eu faço um podcast e gravo
E é isso aí. E o que eu vou falar hoje? Maravilha que é gravar ao ar livre. Passou uma borboleta agora. Parece até que o mundo conspira a seu favor quando você está ao ar livre. O mundo parece um lugar mais amigável quando você grava, quando você está ao ar livre. E por que eu estou falando isso? Eu não sei. Eu quero. E eu vou falar sobre metas do ano novo, porque querendo ou não é o mesmo clichê de sempre. Quando você começa a chegar ao final do ano, começa a vir aquela ansiedade, começa a pensar no que você fez no ano. Se você fez bastante coisa, você vai até sentir uma satisfação. Se você não fez nada, você vai sentir mal. No meu caso, eu fiz algumas coisas, mas eu não fiz tudo que eu tinha me proposto a fazer. Por exemplo, concurso público, é o ano que eu estava planejando estudar bastante e eu não estudei merda nenhuma. Inglês, eu estava esperando pelo menos conseguir ler inglês sem precisar ficar usando o Google Tradutor. E eu ainda preciso, dependendo do que eu estou lendo, dependo muito ainda traduzir palavra por palavra, muito menos do que no começo do ano, mas eu tinha me proposto a ler completamente inglês sem depender disso e eu ainda estou dependendo. Então eu julgo como uma meta atingida pela metade e não atingida completamente. E dito isso, eu vi, né? Eu acho que eu tô com esse hábito de fazer metas pro próximo ano há uns 2 anos. Eu não lembro como é que foi 2020, mas acho que eu atingi uns 60, 70% do que eu tinha me proposto a fazer. Esse ano eu atingir uns 50%, pra ser justo. 40, 50%, pra não me sentir muito mal. Mas dá pra dizer que foi uns 40%? Não, dá. Acho que dá pra dizer que pelo menos 50% consegui. E foi tão baixo assim, entre aspas, porque muitas coisas porque eu negligenciei completamente os concursos públicos. Então isso aí, só nos concursos já foi uns 30% de vácuo, porque era uma das grandes metas que eu tinha, e eu acabei não fazendo praticamente nada. Então, agora eu vou fazer as metas de 2022 e eu ainda não sei. Para fugir desse clichê de fazer meta no último dia do ano, eu vou deixar para fazer essas metas de 2022 lá pro final de janeiro. E eu vou usar janeiro para realmente organizar e fazer essas metas direito. Porque a maioria das pessoas elas nem anotam as metas delas. Elas fazem no dia, elas fazem literalmente no dia do ano novo, e são sempre coisas, é sempre uma forma genérica de fazer a meta, seja lá qual for, e é sempre uma coisa que ela não anota. E o que acontece quando tu não anota? Tu esquece com o passar dos dias, não precisa nem ser semanas, dias, tu já nem lembra direito o que tu queria, o que tu tinha se proposto a fazer. E o resultado é que você esquece simplesmente o que tu queria fazer, talvez não completamente. Às vezes você se lembra, só que com uma frequência não tão frequente,
não com a frequência necessária para você transformar aquilo num hábito. E dá que você não faz nada, dá que você não realiza meta nenhuma, porque você só colocou uma coisa na sua cabeça e você fez aquilo pela metade. Aliás, você não fez aquilo, porque você simplesmente esquece das coisas que você não anota. É como se você, eu não sei, é como se você não anotasse aquilo não fosse tão importante, ou o seu cérebro considerasse aquilo importante, mas pro futuro, não uma coisa que você tem que começar a fazer desde já para dar certo. Eu falo isso por mim. Eu tô ofegante agora que eu tô subindo o morro. Eu falo isso por mim porque eu anotei as coisas que eu queria fazer, mas eu fiquei, ao invés de eu ficar sempre revisitando a minha lista de metas anuais, eu não fiz isso. E o resultado foi que eu esqueci várias coisas, simplesmente esqueci que eu tinha aquilo como meta. Um exemplo foi concurso público. Eu fui negligir esse ano, eu sabia que era uma coisa que eu queria fazer, mas eu meio que negligenciei. Mas pelo menos eu negligenciei em prol de outras metas. Pelo menos eu negligenciei em prol de outras metas. Então eu não me sinto tão culpado assim. Em 2022 eu nem sei ainda o que eu vou fazer. Se eu simplesmente apago tudo que eu fiz das metas anteriores e faço tudo de novo, ou se eu tento fazer um compilado de metas que eu não alcancei em 2020, em 2021, para deixar tudo organizado para 2022. Ou o que eu acho que é melhor eu vou colocar pouquíssimas metas em 2022, mas coisas que assim é obrigatório chegar ao ano e tá essas merdas 100% realizadas. Mas aí eu não sei também, porque fica aquela história de ser melhor você se propor a fazer uma coisa muito difícil e acabar fazendo só 70%, mas ser dado o melhor de si, ou compensa fazer 100%, mas de uma coisa que você sabia que você se propôs fazer, uma coisa que você sabia que ia conseguir fazer de forma fácil. Eu não sei, mas eu ainda não decidi o que eu vou fazer. E a verdade é que esse assunto tá muito chato. Mas é que como eu tô ao ar livre, eu fico... É como se o meu power nível tivesse meio contido, sabe? Então eu não consigo... Como se eu não conseguisse destravar tudo que eu quero do meu cérebro e poder falar sem filtro. Talvez se eu começar a fazer com frequência podcast ao ar livre, achar algum lugar ao ar livre que eu me sinta realmente tranquilo, eu consiga fazer isso daqui com mais desenvoltura ao ar livre, que é o que eu quero fazer, porque aí eu já uno o útil ao agradável. Toda vez que eu for sair para caminhar, eu já gravo um podcast e eu não preciso ficar me trancando dentro de um carro, entendeu? Me trancando dentro de uma... Porra. Me trancando dentro de uma... Eu não sei, me escondendo, sabe? Porque toda vez que eu gravo, parece que eu tô me escondendo pra gravar isso daqui, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. E aí, quando eu estou agora, primeira vez que eu tô gravando ao ar livre, eu sinto como se fosse uma coisa mais natural, como deve ser, porque é só um áudio que eu tô gravando e que eu vou postar na internet. Não é nada de errado. Então não tem por que eu ficar me escondendo pra fazer isso daqui.
E dito isso, tem uma vaca mugindo. Interior é isso aí. Não é melhor uma vaca do que, sei lá, um funkeiro escutando funk no talo enquanto você está tentando fazer alguma coisa. Mas... e 2022? Como será que tá a vibe de 2022? Eu acho, cara, eu não sei. Eu acho que tá com uma vibe um pouquinho, não muito, mas um pouquinho melhor que 2021. Não muita coisa, mas... nossa, mais um macaco de moto. Mas pelo menos um pouco melhor que 2021, eu acho que tá. Eu não sei porquê, eu acho que é porque 2021 não que as coisas estejam melhorando, porque na minha opinião elas não estão, mas acho que o povão tá menos submisso. Porque 2021 parece que tava todo mundo numa histeria enorme, mas ao mesmo tempo tava todo mundo colocando esperança que a vacina ia resolver o problema. Depois que tinha saído uma notícia de que você tem que continuar usando máscara mesmo tomando vacina, eu meio que já tinha desistido de tentar ter esperança. Mas acho que muita gente acreditou que era só tomar vacina que tudo ia resolver magicamente, porque eu acho que a gente está muito mal acostumado, a nossa geração. Quando digo nossa geração, é até... caralho, tem um boi me olhando aqui, cara de bravo. Ele tá fora da cerca. Mas o que eu tava falando? Até me perdi com a cara do boi. É literalmente um boi. Tá atravessando a rua agora. Interior. É isso aí. Mas eu prefiro. Cheirinho doce de mato. Você sente um cheirinho doce, um perfume da natureza em São Paulo? Eu acho que não, né? Mas tem um problema também. Que agora há pouco eu tava sentindo uma catinha do caralho. Mas o interior é isso aí. Mas voltando ao papo das vacinas, eu acho que o povo acreditava que... acho que o povo acreditava que as vacinas iriam resolver tudo e tava todo mundo histérico, submisso, entendeu? Meio que aplaudindo todas as medidas restritivas e tudo mais. A hipocrisia de sempre. Eu lembro que no ano novo passado... é engraçado que eu lembro que no ano novo passado tava todo mundo muito mais festeiro e tudo mais. Esse ano novo parece que tá menos. Por um lado eu ia falar que parece que o povo tá mais acordado, mas por outro parece que as pessoas estão cada vez mais acostumadas com isso, então não estão se revoltando. Mas eu tenho fé ainda, e é só isso mesmo que dá pra ter fé, que as pessoas estão acordando um pouco, porque elas estão vendo que a vida delas não tá voltando ao normal, elas estão vendo que no fim das contas não ia ser como elas estavam acostumadas as outras vezes, tipo, deu H1N1, deu uma histeriazinha ali, mas tudo voltou ao normal, não mudou a vida de ninguém. Aí deu lá outro problema lá, mas não deu em nada. Aí, sei lá, Dilma impeachmentada, beleza, mas não mudou muito a vida de todo mundo assim, não de forma tão drástica quanto isso. Então eu acho que as pessoas elas estavam esperando simplesmente que era só fazer uma coisinha e tudo ia voltar ao normal, porque sempre foi assim. Então ano passado tava meio que nessa vibe, extremamente histérica. E esse ano, por mais que esteja um saco tudo, por mais que seja um futuro meio incerto, acho que muita gente caiu na real que, epa, parece que não é só obedecer que tudo vai voltar ao normal, hein? Tá demorando pra cair a ficha da maioria das pessoas, como sempre demora. Mas eu tô sentindo uma vibe mais
estável, mais otimista. Eu lembro que 2020 foi uma... Eu lembro que 2020 foi um ano, 2019 para 2020, eu pelo menos, eu falo por mim, eu tava com uma energia muito positiva, eu tava realmente muito otimista com o futuro, eu tava comprando Bitcoin, eu tava acreditando na valorização dele, como eu ainda acredito, só que naquela fase, a fase onde você está prestes a conquistar alguma coisa, é até mais gostosa do que depois de você já ter conquistado. E a fase onde você está perto de conquistar alguma coisa parece que é até mais gostosa do que a fase onde você já conquistou ou está. A fase de estar prestes a conquistar e de estar conquistando são até melhores do que a fase que você já conquistou tudo. Então 2019 para 2020 eu estava idealizando que eu ia comprar criptos, Bitcoin, que ele ia valorizar e ia ganhar muito dinheiro. E eu realmente ganhei muito dinheiro, ganhei mais de 30 mil reais. O que se o meu eu de hoje chegasse pro meu daquela época e falasse, você vai ganhar mais de 30 mil com isso, eu ia ficar muito emocionado, eu realmente ia achar que ia ser uma puta de uma grana. E eu tava na torcida. Alguma coisa dentro de mim dizia que ia acontecer, que eu realmente iria ganhar muito dinheiro, mas não era certeza absoluta, não tinha como eu simplesmente confirmar que isso ia acontecer. Era um grande achismo que se confirmou, mas não tinha, não era uma certeza absoluta. Inclusive, o lugar que eu estou passando agora é justamente o lugar que eu lembro que eu caminhei muitas vezes no início de 2020 e eu ficava parado nesse lugar, olhando para um lago muito bonito, é uma vista muito bonita. E eu ficava parado, olhando, admirando, porque eu não sei, foi um lugar que me marcou bastante, não sei porquê. Eu sei porquê. E daí eu ficava olhando esse lugar enquanto eu idealizava que eu ia ganhar muito dinheiro com criptomoedas. E eu realmente ganhei. E agora, nesse exato momento, eu tô passando por esse lugar e é uma nostalgia muito gostosa, é um sentimento muito nostálgico. Já era naquela época um sentimento nostálgico porque era um lugar que era muito perto da minha primeira casa e é isso. Era um lugar que era muito perto da minha primeira casa que eu nasci e cresci. E isso por si só já tornava o lugar nostálgico. Outra coisa que tornava o lugar nostálgico é que pouco antes de eu terminar com a ex-minha, eu tinha levado ela para ver esse lugar. Acho que era a única pessoa de fora que eu tinha mostrado esse lugar. Então tornou um lugar com uma energia muito forte para mim. E eu acabei usando esse lugar para canalizar a minha fé que eu ia ganhar muito dinheiro com criptomoedas. E eu ganhei, realmente. Não tanto quanto o máximo que eu esperava, mas o suficiente para centralizar minha fé que realmente tinha futuro aquilo ali. E dito isso, comecinho de 2020 foi um ano cheio de fé, força de vontade e vontade de vencer. O ano, final de 2020, o começo de 2021, eu já falei aqui, foi o oposto completo. Tá mal,
em relação ao mundo, eu tava me sentindo péssimo, porque eu já tinha conseguido um lucro muito grande, não tanto quanto agora, mas para os meus padrões da época, pro, pro meu eu de pro meu eu de pro meu eu de 2020, já era muito dinheiro que eu tinha ganhado no final, mas isso aí ajudou até a piorar, porque quando você começa a ficar muito bem financeiramente, você começa a ficar muito mal, você começa a ficar não mal, mas você começa a prestar atenção no mundo exterior. Quando o teu mundo interno começa a ficar organizado, começa a ficar, sei lá, mais calmo. Quando você está bem financeiramente, você tende a se tornar uma pessoa mais, você tem mais tempo para se importar com notícia, para se importar com o mundo exterior. Porque quando você está bem financeiramente, você geralmente tem mais tempo livre, porque você não precisa se matar de trabalhar. E eu tinha muito tempo livre, e como eu já não precisava mais acompanhar tanto, não precisava mais acompanhar tanto o mercado em si, porque ele estava subindo, eu fiquei mais ocioso ainda. E isso combinou justamente com uma época onde o Biden venceu, onde as vacinas saíram, mas falaram na cara dura que elas não iam resolver o problema. Então toda essa combinação, saiu notícia que o concurso público, que eu estava estudando, eles iam fazer umas reformas que ia ser basicamente um RH do setor público, ou seja, ao invés de ter a meritocracia do cara que mais estuda conseguir passar, ia ser quase com quem indica em iniciativa privada, ou seja, todas essas coisas quase que no mesmo mês quebraram um pouco a minha vontade de continuar seguindo, uma vontade forte. Eu mantive pela disciplina, mas a motivação tinha ido por água abaixo. E eu demorei para perceber isso. E dito isso, eu fiquei meio mal por um tempo. E daí chegou 2021, tava desesperançoso com tudo, mas o mercado ele ainda ficou subindo por mais um tempo. Então eu tava focado nisso mesmo, em ganhos financeiros e tudo mais. Ganhei bastante dinheiro. E 2021 ficou um ano meio que onde eu fiquei em modo stand-by. Eu fiquei basicamente... eu tinha ganhado muito dinheiro e eu me tornei uma pessoa um pouco... Como a minha motivação estava meio destruída, por causa de todas essas notícias que tinham vindo basicamente ao mesmo tempo, é aí que eu comecei a me dar conta que o mundo realmente estava mudando. Não tinha mais aquelas esperanças do começo de 2020. Em 2021 eu estava desesperançoso, e isso me tornou uma pessoa imediatista, porque eu tinha ganhado um monte de dinheiro que eu nunca imaginei que ia ganhar em tão pouco tempo. Além de ter ganhado todo esse dinheiro que eu não imaginava que ganharia em tão pouco tempo, eu tinha perdido a minha motivação para fazer as coisas que eu estava fazendo. E além disso, o serviço ficou ainda mais simples, porque eu tinha que, por mais que fosse um serviço que eu tinha tempo ocioso, eu tinha que fazer turnos, então isso dava uma dificultada e eu sofria de alguma forma para precisar sempre ajustar os horários, e até isso ficou mais fácil, eu não precisei mais ajustar os horários no serviço, eu fiquei com um horário fixo. Ou seja, foi um ano onde tudo ficou tão fácil, de uma forma tão imediata, que aliado à minha falta de motivação, eu me tornei uma pessoa imediatista, superficial. E aí eu resolvi parar de ligar para essas coisas, comecei a
querer prestar mais atenção a me importar com coisas que eu não me importava em 2020, coisas mais fúteis, tipo, por que essa menina visualiza meus stories, mas ela não quer sair comigo? Ou, eu quero ir pegar mais mulher, por que eu não pego tantos? Assim, coisas que até você tem que se preocupar, mas não precisa, é o tipo de coisa que não deve ocupar um lugar tão grande na sua vida quanto estava ocupando na minha. E o meu eu de 2020, eu ficava me perguntando por que o meu eu de 2020, ele não ligava em ficar meses sem pegar mulher, ele não ligava em ser sozinho, ele não ligava em não ter amigos, e o meu eu de 2021 está se importando tanto com essas coisas. Eu acho que eu percebo agora, foi essa falta de esperança aliada a uma facilidade, foi uma melhora de padrão de vida pessoal aliado a uma piora no mundo que me tornou uma pessoa mais imediatista e fútil. Então acho que 2022 vai ser um ano mais equilibrado, porque eu saí do serviço, eu ainda tenho muito dinheiro guardado, mas eu não estou numa tranquilidade tão grande. Então não vai ser aquele ano que nem 2020, onde eu estou super motivado e onde eu realmente acho que tudo vai dar muito certo, mas também não vai ser aquela desesperança enorme de 2021. Eu acho que eu finalmente vou conseguir atingir o equilíbrio necessário para fazer alguma coisa. Eu ainda vou estudar, deu que os concursos, a reforma dos concursos, ela não passou. E se eu não tivesse sido uma bicha imediatista, eu já podia estar pronto para passar no concurso do INSS que está saindo agora, do Banco do Brasil, enfim. E por eu ser uma bicha imediatista, eu acabei negligenciando, mas eu estudei inglês, pelo menos eu consigo ler um texto em inglês, e apesar de eu precisar consultar ainda, traduzir uma palavra ou outra, eu já consegui uma certa fluência, pelo menos na leitura. Eu acho que agora, para 2022, é ter um equilíbrio maior entre a ser esperançoso, mas ao mesmo tempo sendo realista e fazendo metas mais simples, não necessariamente fáceis, mas simples para serem seguidas com mais empenho, porque quando você põe muitas metas, você não faz bosta nenhuma direito, porque é muita coisa para focar. Então acho que é o que eu vou fazer, e se você ouviu até aqui, fica a dica para fazer também. Ponha metas, anote elas, porque senão o seu cérebro ele não vai entender aquilo importante. Tenha metas para 2022 e tenha metas simples, no máximo 3, assim, 4, mas rasgando 4. E coisas simples, mas não necessariamente fáceis, tipo, quero chegar no final do ano tendo inglês fluente, por exemplo, é uma meta simples. Uma linha você faz essa meta, mas não é fácil. Ou quero chegar ao final do ano com, eu não sei, quero chegar ao final do ano tendo fechado o edital de um concurso passado, candidato tudo. É uma coisa simples, mas não é fácil de fazer. Daí você faz essas metas anuais e complementa com metas semanais, que é o que eu faço também. Você pega uma meta semanal e você se propõe a fazer algo segunda, terça, quarta, enfim, nos dias da semana. E aí você alia metas de macro, metas de longo prazo com metas de micro, de curto prazo. E aí a magia vai acontecendo. Mas é isso. Acho que eu vou começar a gravar mais
podcasts ao ar livre, se eu ver que não ficou tão ruim, apesar do barulho dos carros. Mas é isso e até a próxima. Fui.